Bem-vindo ao nosso canal aqui, Márcio França, dando continuidade à nossa playlist sobre léxico do Novo Testamento grego-português, sempre com essa frase ao alcance de todos, para significar que não é algo para um especialista, ou então que o objetivo do vídeo seja exaurir todos os significados, todas as discussões, ou nada disso. O objetivo desse vídeo é apenas apresentar a palavra, né? No caso aqui, hoje estaremos trabalhando com o verbo, então apresentar o verbo, mostrar alguns conceitos, a sua etimologia, obviamente como o verbo, a etimologia dele já identifica que isso aí é um verbo, e colocar também em relação ao conceito, colocar algumas ocorrências, quantas vezes aparece aquela palavra, aquele verbo no Novo Testamento, e ver as ocorrências e por fim colocar uma discussão, colocar um ranking dos autores, quem mais usou aquela palavra, que é a parte que eu acho mais interessante. Vamos lá então, o verbo de hoje que a gente vai trabalhar seria o verbo agapau. O verbo agapau, como a gente já comentou morfologicamente naquelas classificações das as palavras, as classes de palavras, é caracterizado como um verbo, né? E aqui a gente vê em relação a conceito, temos a ideia de amar, ter afeição por, gostar e etc. Essa é a forma do verbo que aparece no léxico do Novo Testamento. Por exemplo, no nosso léxico em português, as palavras aparecem no infinitivo. Por exemplo, comer, correr, andar, saltar. Isso é infinitivo, né? Terminado aí com a i, né? E aí no texto grego, no léxico grego, no dicionário grego, não aparece dessa forma, não aparece no infinitivo geralmente. Aparece sim no presente do indicativo ativo, essa terminação indica aí, dá para a gente perceber isso geralmente. Em relação ao conceito, já falamos um pouquinho, pode significar amor, ter afeição, gostar, coisa do tipo. E aí João 3,16, que é um texto muito conhecido, a gente já vê Deus, o texto dizendo, porque Deus amou. O verbo usado lá seria o agapau, só que numa conjugação de auristo, né? Pela sua, pelo a forma como está colocado ali. E aí você vê, por exemplo, aqui Deus amou as pessoas, né? Deus amando pessoas. Você vê Jesus também em Marcos capítulo 10, versículo 21, quando o texto diz que olhando para o jovem ele o amou, né? O jovem rico no caso aí. Você vê também Paulo amando pessoas, né? E aqui você vê também o amor entre irmãos, que é o texto quando João diz a ele, irmãos, que o nosso amor não seja fingido, mas que o nosso amor seja verdadeiro. Em Coríntios capítulo 13, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, o tipo de amor usado lá, amor agapau, tá? Aí vai mudando só no texto grego realmente por causa das conjugações. Geralmente substantivo a gente fala em declinações e verbos a gente fala em conjugações, tá bom? E aí você tem o amor como algo que deve ser provado, no caso, ainda que eu falasse, língua dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Então o amor precisa ser mostrado, provado. E aqui também a gente percebe o amor como sendo algo o principal aqui. Você também tem o pai amando o filho, aqui em João 3,35, também com esse mesmo amor. E aí a gente vai para o outro lado da moeda, que você talvez já tenha ouvido um pregador, ensinador dizer, o verbo agapau, por exemplo, ou qualquer que seja o nome que ele tinha dito, o ágape, que a gente conhece o substantivo lá, que eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o vídeo que eu gravei sobre o substantivo agape, que seria o substantivo que a gente chama no português ágape, o amor ágape, tá? E aqui a gente vai ver o outro lado da moeda, que pode significar também, o verbo agapau pode significar amor a coisas, por exemplo, amar, ansiar, valorar, dar autoestima, alguma coisa, ter em autoestima, considerar muito. Aí você tem Jesus, ali o texto dizendo que algumas pessoas em Lucas 11:43, algumas pessoas amavam os primeiros lugares. Em João 3:19, temos aí que os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, o uso negativo do verbo agapau, e aí cai por terra, vai caindo por terra aquela falácia lá de que não, esse verbo é um verbo santo, só é usado para Deus e tal, e tal, e tal, e tal. Mas aqui a gente já vê que não. E aí você tem esse terceiro, que seria Paulo amando pessoas, mas aqui é só essa parte está deslocada do outro slide ali, então não está valendo. No o ponto 4, por exemplo, a fala de homens que amam a glória dos homens, amam os aplausos, né? Aqui em João 12:43. E por último aqui você tem na segunda carta de Paulo a Timóteo 4:8, falando de Demas, que me abandonou e abraçou a presente era, né? Ou seja, amando a presente era. E aí você vê
no caso aqui, algumas ocorrências. Quantas vezes essa palavra, esse verbo aparece no Novo Testamento? Mais ou menos 143 vezes. Por que mais ou menos 143 vezes? Porque depende do texto grego que você está usando. Você não pode bater o martelo e dizer isso aqui aparece 200 vezes, a menos que você tenha conferido todos os textos para saber se determinada palavra ela aparece unanimemente em todos os textos gregos, tá bom? Aqui você tem, por exemplo, agapon. Agapon nessa forma que aparece aqui, como já disse, o verbo está no presente do indicativo, essa parte vermelha aqui, o verbo agapao, que no nosso português aparece as palavras no léxico, no dicionário aparece no infinitivo, no grego aparece no presente do indicativo ativo, que é a ideia do eu amo, eu estou amando, coisa do tipo, né? Então aí e ativo porque é o sujeito que está praticando a ação, isso é ativa a ideia da voz, né? Aqui você vê, por exemplo, tem o agapom, e aí seria um presente um presente participativo, aparece 14 vezes, também como auristo aparece 12 vezes, basicamente tem as referências onde aparece a primeira vez aí para você continuar seu estudo. Em relação à estatística de uso, que é a parte mais importante que eu acho dos vídeos, essa estatística, que é a parte que dá mais trabalho para fazer, no uso dessa palavra aqui, nós temos João, que é aquele que ganha disparadamente no verbo amar, por exemplo. O João é aquele que mais usa o verbo amar, usa 72 vezes aqui, sendo que a primeira vez que João usa este verbo seria em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E essas 72 vezes que aparece aqui no texto de João, a gente pode dividi-las em assim. No Evangelho de João aparece 37 vezes, nas cartas de João aparece 31 vezes, 31 vezes, e no Apocalipse aparece 4 vezes. E aí você vai ver que onde aparece mais vezes, assim, proporcionalmente seria na primeira carta de João, que aparece ali 28 vezes só na primeira carta de João, o verbo agapar, o verbo amar. E aí vem os outros autores seguidamente aí, e a referência onde aparece a primeira vez o verbo, aí vem seguida aí por Paulo com 34, Lucas com 13, Mateus com 8, Marcos com 5, Pedro com 5, e também o Tiago com 3, o Hebreus com 2 e o João com uma. E o Apocalipse já está colocado aqui com 4 ocorrências, tá bom? Então, basicamente isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí para ajudar. Também, se quiser fazer algum tipo de correção, quiser ver aí algum tipo de observação importante, queira fazer, também deixa nos comentários que a gente continua isso aí. E aí, qualquer coisa, a gente continua essa discussão nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!